Todos acharam? Amém? Eclesiastes capítulo 10. Na verdade eu quero me apegar, me ater a esse versículo 1, mas nós vamos ler também os versículos 2 e o versículo 3, que nos diz: qual a mosca morta faz do unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra num pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra quem é estulto. Vamos dar a palavra de oração? Pai Santo, Deus querido, Deus amado, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, o Espírito da fé, possa ministrar as nossas vidas nessa noite, Pai. Vem, fala conosco aquilo que o Senhor tem para falar, ainda até mesmo aquilo que nós não queremos, mas precisamos, porque é a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bem. A mosca do perfume. Em outra tradução aqui, esse versículo 1, ele diz assim: assim como a mosca produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Nós sabemos que o bom cheiro agrada, não é verdade? E o texto fala disso. Era uma arte antiga em Israel, que era a arte de perfumista. E o texto fala que aqui está um recipiente grande de perfume, e a pessoa se descuidou, a mosca caiu no recipiente e apodreceu. A pequena mosca estragou todo o recipiente de perfume. Eu achei muito interessante a Bíblia ter registrado isso. Uma coisa tão pequena cair em algo grande e acabar com todo o cheiro, com todo o bom cheiro. Então a decomposição da mosca, ela faz com que o perfume perca o efeito. Então, trazendo para a nossa realidade, a decomposição do pecado no cristão também tira a essência de Cristo. Então observe o que está por trás do texto. O pequeno estraga o grande, o menor acaba com o maior. E o problema da mosca no perfume, ou seja, a consequência da distração, a consequência do pecado, Enquanto quando eu li aqui esse texto, eu fiquei pensando em algumas coisas, Quantas vidas, por exemplo, estão sendo destruídas porque uma pequena mosca pousou sobre o perfume, e acabou com ele para sempre. Então eu quero trazer essa noite aqui, Deus colocou no meu coração duas ideias que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, nesse texto. A primeira ideia é: tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Vamos repetir juntos? Tome cuidado com as pequenas coisas que não prestam. Quem, por exemplo, dá atenção a uma mosca morta? Você está passando uma mosca morta? Não tem valor. Afinal, ela é imprestável. Só que essa pequena mosca, dentro de um vasilhame, dentro de algo precioso, ela pode estragar todo o ambiente. Ou seja, as pequenas coisas causam grandes efeitos. Esta é a lição desse texto. É isso que Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 está relatando.
que um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Então a pessoa muitas vezes tem uma vida correta, tem uma vida honrada, de dignidade, né? E de repente um deslize na vida, uma pequena mosca, acaba arruinando toda a sua honra e toda a sua dignidade. Então a palavra traduzida por insensatez ou estutícia é um termo hebraico que significa tolice. Então a pessoa tem uma vida pautada por honra, por dignidade, mas por 5 minutos de tolice são suficientes para arruinar a sua vida para sempre. Então, um sujeito sábio, justo, temente a Deus, mas tolo. Um momento de tolice acaba estragando uma vida para sempre. Para nós fica uma advertência muito grande aqui nesse texto. Às vezes se arruina a vida por uma ninharia. Quantos relacionamentos conjugais não foram destruídos por 5 minutos de tolice? Quantos jovens não se arrependeram para o resto da vida por 5 minutos de tolice? Quanto perfume jogado fora por causa de uma pequena mosca? Quanta vida jogada fora, destruída. Então eu quero trazer um alerta: cuidado com as pequenas coisas, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado com o tipo de conversa que você não gosta, cuidado com certas amizades que você já deveria ter cortado desde o início, porque esse é o poder das pequenas coisas que não prestam. Eles são pequenos, mas são destruidores. Algo insignificante acaba com todo o perfume, toda uma vida de trabalho. Então cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. As grandes coisas da vida é mais fácil de se enxergar. As pequenas nem sempre. Por exemplo, ninguém tropeça em uma pedra grande. Por que você não tropeça numa pedra grande? Que a gente enxerga com facilidade. Até mesmo distraído você enxerga. Não é isso? Agora a lição principal aqui é: cuida com a distração, porque o texto está falando sobre salvação e condenação. A nossa alma tem para Deus um valor incalculável. Creia nisso, amém? E nós nos tornamos para o Senhor o bom perfume de Cristo, como diz a Bíblia. E para não perder o bom perfume de Cristo, é indispensável a santificação. Aquele que se conservar com o bom perfume de Cristo será recompensado. Então eu quero trazer assim essa palavra assim, quando eu estava olhando esse texto, lendo hoje à tarde assim, a questão do perfume da mosca, Quantas coisas têm destruído
sonhos, projetos. Às vezes o sonho de se ter um relacionamento conjugal feliz, um casal próspero, abençoado, com potencial enorme de ser feliz, muitas vezes estão infelizes por algo insignificante. Por exemplo, atitudes mesquinhas, estagnação, o sujeito não querer mudar. Como é horrível isso! E isso vai deteriorando o convívio, os maus hábitos. Então são coisas às vezes pequenas. Eu vou falar uma coisa aqui para os maridos, se for verdade, vocês falam, é verdade, as mulheres. Os homens, por exemplo, os maridos, não gostam de conversar. É verdade ou não? Eu achei que era só eu. Então eu estou num processo que o Erivaldo gosta de conversar assim? O João gosta? Olha, o Celso gosta? Está melhorando. Porque isso é uma coisa nossa. Vai, tá bom, vamos lá, acabou. Não, tudo bem, acabou. Né? A mulher já é mais minuciosa, porque isso, porque aquilo que você falou, porque... Né? Então vamos passar a limpo, vamos resolver, né? A mulher ela leva tão a sério que ela tem 2 tipos de banho, né? Um banho normal e o outro quando ela lava o cabelo. Porque ela fala para todo mundo que ela lavou o cabelo, não é verdade? O homem já não liga para essas coisas. Agora foi a nossa vez. Certo? Então, são pequenas coisas. O homem não gosta de conversar. A mulher gosta. Então, nós nos convertemos. Nós estamos num outro processo de vida com Deus. As pequenas coisas podem atrapalhar um relacionamento inteiro. A mulher pode perder o amor pelo marido. E o marido pela esposa. Por causa de coisas pequenas. Um desrespeito pode ser uma grande mosca. Uma falta de diálogo pode ser uma mosca. Como é que é o nome daquelas moscas grandes que chamam varejeira? Né? Que vai deteriorando, destruindo a convivência. Então, como a mulher também está num processo, ela agindo como uma mulher sábia, ela vai chegar e tentar administrar a situação sem que a mosca faça um estrago. Bem, vamos conversar. Tá bom, dá, não dá. Os homens estão todos rindo ali. É porque eu estou todo com a máscara aí, vocês não estão vendo. Vocês estão se vendo na minha palavra, né? Então são pequenas coisas. Nós existimos para agradar a Deus, amém? Nós existimos para buscar a Deus. Eu preguei isso domingo, amém? Mas nós existimos também para agradar o nosso cônjuge, para agradar o nosso filho, para agradar a Deus. E às vezes, coisas corriqueiras, coisas simples, coisas da natureza, maus costumes, vai se instalando e vai tirando o bom perfume de Cristo. Aqui ele diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Esse unguento significa a essência
que perfuma o corpo. Então, puxa vida, às vezes são pequenas coisas, pare para pensar. Deus colocou algo na vida de cada um de nós. Tem um chamado de Deus para todos nós em determinadas áreas. Deus me chamou para ser pastor. Eu não sou pastor porque eu não nasci pastor, eu estou pastor. Você é professora, você não nasceu professora, você está professora, até o tempo que Deus determinar. Você é um profissional tal, você está exercendo aquilo até Deus, até a segunda ordem. Nós estamos num relacionamento conjugal que nós não estamos na posição de marido. Você é um marido até que a morte separe, e vocês são as esposas até que a morte separe. Então, para que o bom perfume não se acabe, os dois não podem se distrair. O que aconteceu aqui? O perfumista, é perfumista que diz, ou é perfumador? O perfumista, né? Ele se distraiu e a mosca entrou. Coisas pequenas, pensa em coisas pequenas aí na tua vida. Pensa, aquilo que você já deveria ter mudado. Pastor, mas o meu temperamento já demorou demais para mudar. Nós acabamos de cantar, se o Senhor tocar, nunca mais serei mesmo. Seja lá no brilho, nunca mais seremos o mesmo. Se o Senhor tocar. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que possa tocar na sua vida nessa noite, né? O homem tem a fama de ser teimoso, mas como nós estamos num processo, a gente precisa deixar de ser teimoso para o nosso próprio bem, né? E aqui vamos, a segunda ideia que me ocorreu aqui é esta: corte a influência do que não presta sobre o que presta. A gente olha aqui nesse texto, nós percebemos que não é a moça que ficou perfumada, é o perfume que ficou podre, não é? É a vida que fica arruinada, é a vida que fica afetada por coisas tão pequenas. Eu falei aqui, eu quero falar de coisas pequenas aqui nessa noite, por coisas pequenas, por maus costumes, por maus hábitos, de falar gritando, de ficar murmurando, de ficar falando do marido, da esposa lá para os parentes. Converse entre você e o seu marido e se resolva. É assim que um casal maduro faz. Olho no olho. Vamos conversar, para não acabar o bom perfume, né? Então, é o pequeno que estraga o grande. E nós vemos que o perfume, ele ficou inválido. A mosca apodreceu e com ela o perfume também. Então o poder do mal, ele é terrível, né? Já notou que nós não pegamos saúde de ninguém? Já prestou atenção? Aqui, ó, todos de máscara. Por que está de máscara? Máscara de todas as cores, brancas, pretas, azuis, rosas, pintadinhas, grandes, pequenas, médias, para não se contaminar, para não pegar a enfermidade do outro. Engraçado isso. Você vê como é que é o poder maligno, o poder do mal. Saúde ninguém pega, mas doença pega, não é?
Então nós vemos que isso é a incrível capacidade do mal, de destruição. Vai um texto aí lá na Colossenses. Deixa eu ler o de Colossenses aqui, Colossenses. Capítulo 3, os versículos 12, 13 e 14. Diz o texto que as virtudes devem ser, são as coisas boas, não as coisas ruins. As coisas ruins precisam ser trabalhadas em nós. As virtudes, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que quer dizer paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só que tremendo isso aqui. Então ele começa dizendo que nós precisamos nos revestir como eleitos de Deus. Então, quando nós aprendemos, passamos a ser eleitos, ou seja, nascemos de novo, estamos num novo propósito de vida com Deus, as atitudes têm que ser diferentes. Às vezes coisas preciosíssimas estão sendo estragadas por coisas tão pequenas, que podem ser consertadas, que pode trazer um grande prejuízo. Então quem toca no que não presta acaba ficando imprestável também. Esta é a influência do que não presta sobre o que presta. Então desta experiência nós precisamos aprender a fugir do erro, a fugir do mal, a fugir do pecado, a fugir da tentação. Você pode dizer, pastor, mas eu sei os limites, eu sei até onde eu posso ir. É preciso saber mesmo, mas eu quero te alertar, cuidado, porque as pessoas que um dia caíram sabiam os limites, sabiam até onde podiam ir, sabiam o que podiam fazer e o que não podiam, e depois não conseguiram mais resistir. Então muitas vezes nós estamos insistindo em algo que é prejudicial e a gente está estagnado, não quer mudar. E a gente precisa estar aberto ao novo de Deus. E no novo requer um novo comportamento. Por isso que ele diz aqui, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, suportai-vos. Aqui, suportai-vos não é no sentido, é de ser suporte para o outro crescer, para o outro caminhar, para o outro amadurecer, para o outro se tornar alguém melhor. Então é nesse propósito de vida.
Então tem muita gente brincando com situações irregulares. Tem muita gente fazendo de conta que não sabe o que está errado e que precisa consertar. E quando abre o olho, às vezes já é tarde. Nenhum de nós é tão forte como pensa. Por isso, nós precisamos reparar algumas coisas. Nós precisamos cuidar com tudo aquilo que está à nossa volta. Cuidar com os pensamentos, cuidar com as companhias, cuidar com os inimigos da sua alma, cuidado com os inimigos do relacionamento, cuidar com as pequenas coisas que estragam a vida. Uma mosca morta estraga um bom cheiro do perfume, assim como Deus. Você sabia que Deus gosta de perfume? Vamos aqui, você está aqui no livro de Colossenses, basta você ir um pouco atrás. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. É o versículo 15, mas nós vamos ler a partir do 14. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha o versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, amém, queridos? Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é quem falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então ele está falando assim: olha, que tipo de perfume vocês são? É o perfume que atrai, que chama atenção, como pessoas que nasceram de novo. Então, se nasceu de novo, o nosso perfume, ou seja, o nosso caráter, as nossas atitudes, tem cheirado bem ou cheirado mal? Ninguém conhece melhor do que o convívio dentro de casa. Quem conhece bem o seu marido? Você dentro da sua casa. Quem conhece bem a sua esposa? Você lá dentro da sua casa. Quem conhece bem os seus filhos? Você lá dentro da sua casa. Aí a pergunta é: como tem sido lá dentro da sua casa? O perfumista aqui se distraiu. Cuidado para não ficar distraído demais. Eu tenho visto pessoas que têm dito que é convertida e tem um testemunho horrível de quem nunca nasceu de novo, de quem nunca entregou a vida para Jesus. Tem atos pior do que aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então, nós somos um bom cheiro de Cristo, diz a Bíblia aqui, amém? Então a igreja precisa ser o grande panelão do perfume de Deus. Não é? A igreja precisa ser isso, né? Por isso que venhamos tomar cuidado com as pequenas moscas mortas na nossa vida, meus irmãos. Cuidado. Vamos aqui no outro texto, livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23.
os versículos 15 e o 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Olha que maravilhoso isso. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Maravilhoso isso aqui. Amém? Agora olha o versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém, irmãos? Olha só, maravilhoso isso aqui. Poxa vida, que a gente possa entender isso aqui. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Quando a gente faz a vontade de Deus, a Bíblia está falando assim que essa sabedoria, ela é tão que Deus se agrada de nós. Vamos lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Vamos para a Bíblia. Segunda carta aos Coríntios 6, versículo 2. Portanto, ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém, querido? Não perca a sua vida com Cristo Jesus. Não perca a sua salvação. Apegue-se ao Senhor. Então nós como igreja, nós precisamos agradar a Deus, né? E Deus se agrada de quem se agrada dele, né? Então que a gente possa ser nessa noite aquele perfume a mosca do perfume, a gente possa estar atento nas pequenas coisas da vida da gente. Você consegue achar aí Cântico dos Cânticos? Vamos lá, está na Bíblia, tá? Lá depois de Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, capítulo 2. Olha aqui Cântico dos Cânticos, Salomão escreve, ele é bem romântico, sabe? Mas aqui, ele vai falar um negócio aqui, ó, que é tipo a mosca lá do perfume. Vou esperar que todo mundo ache. Todos acharam? Cântico dos Cânticos, capítulo 2, o versículo 15. Olha que interessante isso aqui. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então eu quero dizer para você, cuidado com as raposinhas. Está florescendo coisas boas, Deus está para fazer algo novo, tá? Ele diz assim, está florescendo, né? Ele diz assim, porque estão em flor. Ele fala aí no final do versículo 15, né? Então cuidado com as raposinhas, cuidado com a distração para a mosca não cair na sopa, cuidado com as pequenas coisas, não arrebentar a sua vida profissional, não arrebentar uma carreira, não arrebentar uma convivência conjugal, um relacionamento familiar. Cuidado com as raposinhas. O que você poderia taxar de raposinha na sua vida? Pensa aí um pouco. Quais são as raposinhas que você precisa cuidar? As raposinhas que devastam os vinhedos, porque as vossas vinhas estão em flor. Então a palavra de Deus, ela é para abrir o nosso entendimento, meus irmãos, amém? Criar discernimento, né? Separar o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus.
Então que a gente possa, assim, nessa noite, cuidar com as raposinhas. Eu comecei dizendo da mosca do perfume. Eu quero encerrar dizendo: cuidado não só com a mosca do perfume, com as raposinhas também. Como diz a irmã Estela, a raposinha, cuidado. Tem o mesmo significado, tanto a raposinha como a mosca. Qual que é o significado, pastor? É destruição. A Bíblia diz que Satanás é para roubar, matar e destruir. Ele tenta de todas as formas destruir a família, destruir o relacionamento conjugal, destruir a convivência dentro de casa. Marido que não suporta ir para casa, esposa que não tem vontade de voltar para casa, porque tem um marido rude que não busca melhorar. É a mosca que caiu no perfume. E o alerta é esse: cuidado com as raposinhas. Faça a sua parte como uma mulher sábia. Isso cabe a nós também, os maridos. Vamos fazer a nossa parte como marido sábio. Eu nunca vou esquecer um dia que alguém perguntou para mim assim: pastor, muito sério, a Bíblia fala da mulher rixosa, não é? Eu falei: é. E o homem rixoso? Eu falei: não me faça pergunta difícil. Eu quero falar para você: cuidado com as raposinhas. A rixa, a murmuração é uma grande raposa que vai destruir. Que a gente possa cada dia ter consciência de que nós podemos melhorar em todas as coisas. Ah, pastor, mas entra também a questão do perdão, né? Até o texto ali que nós lemos falava, né? Quando você adorar a Deus, você vai perdoar. Quando você amar a Deus, você vai aprender a perdoar. Quando você depender de Deus, você vai aprender a perdoar. Quando você for liberto, você vai aprender a perdoar. Quando confessar, vai aprender a perdoar. Quando tiver humildade, vai aprender a perdoar. Quando tiver reverência a Deus, vai aprender a perdoar. Fica de pé e vamos orar em nome de Jesus. Cuidado com a mosca e com as raposinhas. Em nome de Jesus. Pequenas coisas